Alô, amigos e amigas do canal Geotech Marcelo Souza. É com muito carinho que vamos dar início a mais uma videoaula em nosso canal. O tema de hoje é urbanização mundial. Se liga! Quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal Geotech Marcelo Souza. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe essa videoaula. Então a temática de hoje, urbanização mundial. Uma imagem aqui só para ilustrar a nossa introdução. Vamos ver um pouquinho mais sobre o termo urbanização mundial. Bom, vamos ler aqui e depois vamos interpretar essa imagem, que é muito bacana. Nem sempre o homem habitou em cidades. Os primeiros habitantes eram nômades, portanto, não tinham residência fixa e viviam da caça, pesca e coleta. Posteriormente, deixaram essa condição para se tornarem produtores. Então, eu mudo a opção aqui do laser para a caneta para começarmos a o que? Entender esse conceito. Então, primeira coisa aqui, a questão nômades. Então, nômades quer dizer pessoas que não tinham moradias fixas. Viviam de quê? Da caça, da pesca e da coleta de frutos, né, da natureza. E uma coisa importante também, falar da questão dos nômades, eles viviam também migrando devido às condições climáticas. Então, muito interessante lembrar dessa parte. Então, como eu disse a vocês, essa imagem aqui eu capturei da internet, né, do Brasil Escola. Vou ampliar aqui, né? Então, do Brasil Escola, muito importante essa imagem, né? E já vem aqui urbanização, né? É o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, tá correto? Processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas, fatores atrativos, industrialização, fatores repulsivos, expulsão da população do campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural. Então, lembre-se, dois fatores, né? Duas causas que foi considerada aqui pela a questão Brasil Escola, né? Duas causas. A industrialização, que levou aos fatores repulsivos, né? Expulsou a população de onde? Do campo, né? Do meio rural. Muito bem. Fatores atrativos, a industrialização. Então, duas grandes causas. Uma foi o atrativo, que é a industrialização, e o outro o repulsivo. Colocou aqui até de vermelho, né? Que as pessoas abandonaram o campo. Nos países desenvolvidos ocorre de forma lenta e gradativa, nos países subdesenvolvidos ocorre de forma acelerada, gerando problemas estruturais nas cidades. Então, os países desenvolvidos, com a industrialização, né, de forma lenta e gradativa, os problemas sentidos nas cidades não foi como nos países subdesenvolvidos, que nós chamamos também de países pobres. Nos países pobres ou subdesenvolvidos, ocorreram os problemas o quê? Estruturais. Em que lugar? Nas cidades, né? Que vieram a formar o quê? A urbanização, né? Então, ou seja, nos países pobres, né, não tinha essa infraestrutura, como ainda não tem, que gera problemas o quê? Estruturais. Muito bem, aproveitando aqui ainda essa imagem, processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. Só lembrando que a maioria da população, não só no Brasil, mas como no mundo, vivia antigamente no campo. Com a chegada da indústria, né, transforma esse cenário. As pessoas vão em busca de melhores condições de vida. Então, isso passa a formar um espaço
urbano, que automaticamente vai sofrer o quê? Transformações, né? Então, o espaço rural, ele deixa de ser ocupado, passando a bola da vez, assim dizendo, para o espaço urbano. Outra coisa que ocorre, isso aqui eu vou fazer questão até de usar a caneta, o famoso êxodo rural. O que é o êxodo rural? Eu volto a ampliar a imagem para entendermos. Migração da população do campo para a cidade. Então isso não ocorreu só no Brasil, isso ocorreu em forma global, em várias partes do planeta, né? O êxodo rural, as pessoas migraram do campo para a cidade. A urbanização que se intensificou no século XVIII tornou o campo dependente da cidade. Só lembrando que no século XVIII, vamos lembrar aqui, século XVIII, vou fazer uma ligação com a questão da industrialização. Então, a urbanização intensificou com o processo industrial. Então, essa imagem, mais uma vez, Brasil Escola, está de parabéns quem elaborou, né, essa imagem aqui com esses conceitos. Isso tem tudo a ver com a nossa videoaula de hoje, correto? Bom, a partir de então, o homem foi se aglomerando em centros urbanos e desenvolvendo atividades econômicas. Sendo assim, o processo de urbanização tem duas fases marcantes. A primeira ocorreu com a Revolução Industrial, no fim do século XVIII. Esse acontecimento provocou uma enorme migração. Pessoas que habitavam áreas rurais saíram rumo às cidades, mas isso aconteceu somente nos países envolvidos na Revolução e não em escala planetária. Então fique atento a isso aí, né? Nesse período aqui, né, século XVIII, que é marcado pela Revolução Industrial, essa questão da saída do campo para a cidade não foi em escala planetária. Foi justamente nos locais que ocorreu o quê? A Revolução Industrial. Então, na Europa, principalmente na Inglaterra, ocorreu esse fenômeno de que enorme migração de pessoas que habitavam onde? As áreas rurais e foram rumo que? Às cidades. Então, se ligue que nesse período, século XVIII, Revolução Industrial, essa saída do campo para a cidade não foi escala planetária. O Brasil não se encaixa aqui nesse período. Fique atento. Bom, eu coloquei uma imagem aqui, né, que com a industrialização, né, nós tivemos o quê? Um crescimento urbano, né? Então lembre-se que industrialização e crescimento urbano linka uma coisa com a outra. Bom, eu tenho aqui a segunda, né? A segunda aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Só lembrando, para entender, no outro slide nós temos século XVIII, Revolução Industrial. Então, começou ali as pessoas a migrarem do campo para a cidade, como se fosse o primeiro acontecimento, não em escala planetária, e sim nos locais que estavam ocorrendo a Revolução Industrial, em especial na Inglaterra, que é o berço da industrialização. A segunda onda, ou a segunda fase, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Já vou até marcar aqui. A segunda aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. A primeira, Revolução Industrial. A segunda, após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu quando? Só relembrando, de 1939 a 1945. Mas essa não foi motivada pela industrialização. Houve um êxodo rural em massa desencadeado pelo fascínio urbano, melhores condições de vida, oportunidades de estudo
e trabalho. Então, não foi motivada nessa segunda fase, como na primeira, o fator industrialização. O que desencadeou o fascínio pela urbanização? Melhores condições de vida, oportunidades de estudo, olha que bacana, o estudo já ganhando força aqui nesse período, e também a questão do trabalho. O processo de urbanização ocorreu essencialmente pelo deslocamento de pessoas oriundas das zonas rurais em direção às cidades, que são caracterizadas pela aglomeração de pessoas em uma área delimitada e pela atividade produtiva, que deixa de ser agrícola para se tornar industrial, comercial e também pela realização de prestação de serviços. Aí temos que lembrar da questão do setor primário, setor secundário, setor terciário, né? Então, atividade produtiva que deixa de ser agrícola e passa a se tornar o quê? Industrial, comercial e também prestação de serviços. Fique atento nisso aí, que pode cair questões, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, como pegadinha, né? Então nós temos que relembrar os setores da economia, né? Setor primário, agrícola, né? E a pecuária, setor secundário, a indústria, setor terciário, o comércio e os serviços, tá? Não se confunde com a questão do primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor, só relembrando, o Estado. O segundo setor, a indústria e o comércio. E o terceiro setor, a sociedade civil organizada. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso. Nós temos que saber do setor primário, setor secundário e setor terciário da atividade econômica. Eu tenho aqui uma imagem, vou ampliar. Então as pessoas vinham em busca de quê? De estudo, de emprego na cidade, no centro urbano, né? Aquele sonho de melhorar a qualidade de vida. Vou conseguir meu emprego legalizado, vou ter meus direitos trabalhistas. Então, as cidades vão o quê? Ficando cada vez maior. Bom, esse processo não sucedeu simultaneamente no mundo. Haja vista que os países industrializados já haviam atravessado esse período. No caso dos países em desenvolvimento e de industrialização tardia, o crescimento urbano acontece atualmente, de forma acelerada e desordenada. Vou parar aqui no ponto. Por quê? O Brasil se encaixa aqui, né? Quando fala países em desenvolvimento, nós já tivemos uma evolução na literatura, porque não é país subdesenvolvido. O país subdesenvolvido é considerado um país pobre, porque ele vive praticamente da extração dos recursos naturais, do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal. Já o país em desenvolvimento, ou também chamado de emergente, que é o caso do Brasil, que é o caso da China, que é o caso da própria Índia, que é o caso da Rússia, que é o caso da África do Sul, que é o caso da Turquia e outros países, eles já começaram o seu processo de industrialização. Porém, de que forma? Industrialização o quê? Tardia. Não começou junto com a Inglaterra na Revolução Industrial no século XVIII. Já começa aí na questão do século XX. Então imagina, na Europa, berço da industrialização, século XVIII. Os países emergentes começam o quê? No século XX.
Então a indústria foi chegar no Brasil na década de 50, 1950, 1960, né? Nós vamos tendo aí um inchaço nas cidades brasileiras, né? Então, a falta de planejamento urbano tem favorecido a proliferação de graves problemas, tais como favelização, falta de infraestrutura, violência, poluição de todas as modalidades, desempregos e muitos outros. Lá atrás, falou dos fatores estruturais dos países subdesenvolvidos. Nos países emergentes, esses fatores estruturais também existem. Falta o quê? Infraestrutura, principalmente na questão do saneamento básico, né? Água potável, esgoto tratado, lixo coletado. Violência, a gente não tem uma segurança pública intensiva em todos os locais, né? O processo de favelização é muito comum, né? Nesses países de industrialização tardia, que nós chamamos de países em desenvolvimento ou também emergentes, ocorre também poluição de todas as modalidades. Imagine vocês, poluição no ar, na água, no solo, desemprego e muitos outros. Porque a indústria não consegue absorver todo o contingente populacional, todas as pessoas que deixaram o campo em busca da cidade. Então gera essa imagem aqui que não é muito bonita, né? A questão do processo da favelização, né? Então, dentro dessa imagem aqui, esses fatores que foi falado aqui, violência, falta de infraestrutura, poluição de todas as modalidades, desemprego e muitos outros, ocorre nesse cenário. Bom, urbanização mundial. Os índices de pessoas que vivem em cidades oscilam de acordo com o continente, país e áreas internas, uma vez que a África possui 38% de seus habitantes vivendo em cidades. Na Ásia são 39,8%. Na América Latina, 77,4%. Na América do Norte, 80,7%. Na Europa, 72,2%. Na Oceania, 70,8%. Vamos interpretar isso aqui. Poxa, vamos pegar aqui os países com maiores, os locais com maiores porcentagens. América Latina, o Brasil se encaixa aqui. Qual a porcentagem? 77,4%, né? Dos habitantes vivendo em que lugar? Nas cidades, né? Já na América do Norte, na questão do Canadá e nos Estados Unidos, chamado também de anglo-saxônica, 80,7% vivendo nas cidades. Na Europa, que foi o berço da industrialização, 72,2%. Na Oceania, que nós temos aí principalmente a Nova Zelândia e a Austrália, que são países desenvolvidos, 70,8% das pessoas vivendo na cidade. Porém, o que acontece? Na África, nós temos o que? Um retrocesso nessa porcentagem. 38% de seus habitantes vivendo na cidade. Então, o restante está em que lugar? No campo, né? Na Ásia, 39,8%. E o restante ainda no campo, né? E mesmo assim podemos perceber que as cidades da Ásia, né, como algumas da África, estão sofrendo um inchaço urbano, porque o mundo é mutável, as coisas mudam geograficamente, né?
Em outra abordagem, tomando como princípio os países ricos e pobres, existe uma enorme disparidade quanto ao percentual de população urbana e rural. Na Bélgica, por exemplo, 97% das pessoas vivem em centros urbanos, enquanto que em Ruanda esse índice cai para 17%. Olha que discrepância, olha que diferença. Na Bélgica, né, dentro da questão da Europa, 97% centros urbanos, quase 100%. Eu pego Ruanda, na África, 17%. Não chega a 20% das pessoas vivendo na cidade. Então, por aí, nós temos uma noção, tá, desse quantitativo em escala global de pessoas que ainda vivem na área rural e outros que estão habitando a área urbana. O fenômeno da urbanização produziu cidades cujo número de habitantes supera 10 milhões. Essas recebem o nome de megacidades ou megalópolis, como, por exemplo, Tóquio, no Japão, com 35,2 milhões de habitantes, Cidade do México, com 19,4 milhões, Nova York, nos Estados Unidos, com 18,7 milhões, e mais tantas outras cidades espalhadas pelo mundo, como São Paulo também. Né? No Brasil, São Paulo já passou de 10 milhões de habitantes. É considerado o quê? Megacidades ou megalópolis. Não confundir com cidades globais. Aqui o que vale é a questão de números de habitantes. Então, superou 10 milhões de habitantes, é chamado de megacidades ou megalópolis. Então, aqui foi citados algumas. Esses números alteraram? Sim, né? Os censos mais atuais vão mostrar, né, que esses números estão aumentando de alguns lugares, ok? Bom, para encerrar, eu vou ampliar aqui, né, esse aumento, principalmente das megacidades ou das megalópolis, com certeza vai gerar o quê? Problemas ambientais, né? Vai gerar anomalias. Então tem aqui para a gente pensar, vocês não podem desmatar a área verde. Tá brava aqui a menininha. Porém, olha a resposta. Nesse espaço iremos construir nova empresa. Então, lembrando do nosso início, a industrialização, né, que foi o que um atrativo para o crescimento urbano e continua até hoje, né? Então, estão tirando áreas verdes para a implantação de quê? De empresa, né? Então, isso vai provocar o quê? Um atrativo para a área urbana, né? Então, fique atento nesta questão. Muito bem. Desde já, eu deixo aqui o meu valeu, galera. Deixe seu like e aguardo vocês na próxima videoaula.